que é como a gente engaja e motiva um time. Essa pergunta vale ouro, né, gente? Como você engaja e motiva o seu time? Como garantir que o time vai ter alto grau de engajamento ao longo do tempo? Esse é um ponto-chave de qualquer liderança. Isso envolve uma série de aspectos que a gente vai decorrer aqui nessa aula. Para trazer essa reflexão, a gente elencou aqui internamente no IEE 4 pontos centrais para trazer engajamento para o time. E nessa aula a gente vai decorrer esses 4 pontos que são: primeiro, para você trazer engajamento, a gente precisa sonhar junto. Então, o que você está construindo de incrível junto com o seu time para as pessoas quererem fazer parte desse time? Segundo, crie condições para o engajamento. E aí a gente vai trazer um estudo da Bain Company, que é sensacional, um estudo recente, moderno, quais são as condições para a gente ter um colaborador engajado e, sobretudo, inspirado. A gente tem boas condições. Não adianta a gente falar muito de sonho se a gente não dá o básico. Aspectos que se a gente não tiver, vai gerar insatisfação. Então a gente vai trazer essas condições. Terceiro, o entendimento central que motivação vem de dentro. Então, a missão da liderança é liderar o individual de cada um. E a gente vai decorrer um pouco sobre isso. E o quarto ponto, a gente precisa ter reconhecimento e pequenas vitórias. A gente vai discutir a importância do reconhecimento, da celebração, do otimismo, para a gente construir em conjunto essa caminhada, essa jornada que é o mundo corporativo. Então, a gente vai decorrer sobre esses 4 pontos e eu vou entrar em cada um deles individualmente agora. Vamos lá. O primeiro deles, tá, gente? É muito importante quando a gente vai entrar num time, ou a gente está num momento de estratégia, ou seja, em qualquer momento, que as pessoas sonhem em junto. Então, a grande questão é o que você está construindo de incrível com o seu time? O time hoje sonha junto, e umas grandes percepções que a gente tem hoje é que as pessoas no mundo atual, elas não querem mais só seguir as ordens de um gênio, ou de uma gênia, ou de uma pessoa que tem muita visão. Hoje as pessoas, gente, querem construir o futuro junto. As pessoas querem sentir parte da construção. Elas querem estar envolvidas nesse processo. É muito mais fácil você construir engajamento numa estratégia quando as pessoas sentirem que efetivamente eu ajudei a construir. Não está chegando uma coisa para mim sem nexo que eu nem acredito. Eu fiz parte da construção. Eu construí de alguma forma junto. Então, o primeiro ponto para a gente construir um time que tem engajamento, que tem motivação, é o aspecto: será que as pessoas estão buscando e sonhando juntas ali dentro? Tem uma frase de 2 pesquisadores americanos, chama Cousins e Posner, que ele fala uma frase que é óbvia, porém muitas vezes negligenciada no dia a dia, na rotina, porque a rotina, gente, nos engole. Na rotina tá todo mundo apertado, todo mundo tem 1 milhão de coisas para fazer, tem cliente reclamando, tem outra área pressionando, tem o chefe falando na sua cabeça, e muitas das vezes a gente negligencia aspectos relevantes. E ele traz uma reflexão de uma frase que é simples, porém super poderosa, que é: para atingir resultados surpreendentes, os líderes de qualquer organização devem propor um propósito e uma visão em comum como forma de guiar e motivar as ações de todos os seus liderados. Quando eu olho uma frase como essa, refletindo até internamente, mas também em vários contextos com os nossos clientes, a gente gosta de chegar no nosso cliente e falar assim: gente, qual que é a visão em comum que motiva e inspira todo mundo aqui? Existe alguma. E a gente percebe claramente, tá, pessoal, pela nossa experiência, quando você está num time, né, a gente trabalha muito com consultoria na prática, né? A gente vende muitos projetos, trilhas de liderança. Então, quando a gente está na rotina ali, a gente percebe times que têm energia, que é o time vibrante, que é o time que sonha junto, que as pessoas estão efetivamente querendo construir algo, e aquele time que é morto. A maioria dos times que a gente encontra é um time morto. Eles estão tendo conflitos, mas não estão tendo conflitos porque todo mundo quer atingir um resultado super legal, diferente. Eles estão tendo conflitos porque a preocupação deles é uma coisa boba. Ninguém está mirando lá em cima.
Então, a gente precisa, para construir engajamento, o primeiro passo, gente, é a gente entender, cara, por que que esse time, sabe, deveria ter engajamento? O que que a gente está construindo de incrível aqui, sabe? E aí tem um estudo do Simon Sinek, chama o Círculo Dourado, né, o Golden Circle, que é um estudo fantástico. Depois a gente pode até enviar para vocês o link, quem quiser se aprofundar no estudo, que ele fala que líderes comuns, eles estão sempre comunicando o que tem que ser feito, para depois falar como tem que ser feito, e raramente explora o porquê precisa ser feito. Então, líderes comuns, né, o que chama líderes medíocres, no sentido de ordinário, de comum, está sempre falando o que tem que ser feito. E no estudo dele, ele mostra o lado contrário, que, na verdade, líderes que inspiram a ação, líderes que engajam as pessoas, eles invertem a ordem. Ele começa do porquê precisa ser feito. Por que que a gente está fazendo isso? O que que a gente está construindo aqui? Então, a gente precisa entender, pessoal, que para a gente construir engajamento no time, as pessoas precisam olhar para o nosso time ou para a nossa organização e falar assim, cara, por que que eu dedicaria muito aqui? Por que que eu daria um gás nessa empresa? E quando a gente faz essa pergunta para vários líderes que a gente participa em trilhas, a maioria não sabe responder essa pergunta. Faça a reflexão você, por que que o meu time, os meus liderados, dariam sangue, no sentido não de se matar de trabalhar, mas de efetivamente colocar energia ali dentro para atingir grandes resultados, sabe? Porque, pessoal, é muito relevante a gente entender, e a ciência já comprovou inúmeras vezes, que o lado emocional é o que direciona o comportamento humano, não é o lado racional. Então, a gente toma muitas decisões na vida, seja profissional, pessoal, não necessariamente pautada numa ótica racional, mas porque emocionalmente para a gente fez sentido. Então, a gente precisa criar uma atmosfera, a gente precisa criar um contexto, fala, cara, por que que eu vou me dedicar nessa empresa? Sabe? Por que o seu time deveria se engajar com os resultados, metas e indicadores? Essa é uma pergunta que os líderes deveriam se fazer constantemente. Porque a gente recebe muita reclamação na prática, gente. Vocês não têm ideia. Ah, meu time não é engajado, meu time não se inspira, meu time sei lá o quê, meu time. A gente escuta isso de clientes o tempo todo. E o curioso é que, às vezes, boa parte dos líderes está só culpando o time. Mas quando a gente inverte a pergunta, fala, tá, líder, mas legal, bacana, cara, te entendo total. Mas por que que seu time deveria se engajar para valer? O que que vocês estão construindo? Em que momento você conectou o sonho do time com o sonho individual? Que momento essa conexão foi feita? Então, liderança, gente, é a gente conectar o emocional das pessoas àquilo que está construindo. É sobre o storytelling, é sobre, né, a narrativa que a gente está construindo, é sobre a gente sonhar junto, literalmente. Esse é o primeiro ponto que muitas vezes é negligenciado. A gente estava falando muito de estratégia, que é a nossa temática da primeira aula, aí, algumas pessoas participaram. A gente falou muito de como fazer um bom planejamento estratégico. Mas a gente tem que pensar como que esse planejamento estratégico está conectado com as pessoas. Como engajar as pessoas nesse planejamento estratégico. Isso é chave, gente. É sobre a história que a gente está contando. Não é sobre o número. Não é sobre a meta X. É sobre a história. Que história que está contando aqui? Sabe? É uma história que dá vontade de participar. Que a gente percebe que um dos grandes papéis da liderança, e a gente viu essa frase do ex-CEO da Pixar, Edwin Catmull, eu acho que é assim que pronuncia, que ele fala uma coisa fenomenal. Liderança é sobre criar um mundo a qual as pessoas queiram pertencer. E aí a gente tem que se perguntar e refletir numa boa e super sinceramente. Eu estou construindo um mundo que as pessoas têm interesse e querem pertencer e participar? Então, para a gente, esse é o primeiro ponto para você construir engajamento e motivação no time. Então, talvez um dos mais importantes, mas criar o storytelling. Criar um mundo a qual as pessoas queiram pertencer. Então, essa frase, para mim, ela é muito impactante e representa muito o que a gente acredita aqui. Então, esse é o primeiro ponto. Sonhar junto, construir esse mundo, construir esse propósito em comum. Tá, gente? E eu falo tranquilamente, eu sou engenheiro. Então, sempre é uma pessoa pragmática, gosta de números. Mas a gente não pode negligenciar, mesmo pessoas como eu, que gostam de números, enfim, é um pouco mais pragmático, a importância do lado emocional, que ela é chave nesse processo.
E aí a gente vai para o segundo ponto. Não adianta nada de a gente ter um discurso legal, bonito, narrativa, um storytelling, que é chave, se a gente não criar condições básicas para o engajamento. A gente precisa construir condições básicas para o engajamento. E aí a gente viu um estudo lançado no livro Tempo, Talento e Energia, que é um estudo muito legal, a gente vai trazer o resumo dele aqui, que ele traz aqui algumas reflexões do que faz um colaborador estar satisfeito numa organização, o que leva ele a estar engajado e o que ele vai se tornar inspirado. Olha que interessante a reflexão, né? E um estudo pautado em dados, um estudo profundo, feito durante anos pela Bain Company, né, que é uma das maiores consultorias do mundo, um estudo global. E ele falou, poxa, quais são os aspectos para a gente trazer satisfação dentro de um time? Quais são os aspectos para a pessoa sair do satisfeito e se tornar uma pessoa engajada? E quais são os aspectos para sair do engajamento e trazer uma pessoa inspirada? E aí eu vou refletir aqui com vocês alguns aspectos para vocês e convido vocês a irem pensando, né? Pô, será que meu time tem isso? Será que meu time está trazendo esses aspectos ou não? Então, obviamente, fica a reflexão, que é uma boa reflexão para a gente fazer. Então, olha o que esse estudo traz, que interessante. 4 aspectos que garantem satisfação de um colaborador. Primeiro, ter um ambiente de trabalho seguro. E aí a gente fala tanto segurança física, mas sobretudo a segurança psicológica. É aquela crença compartilhada que um time é seguro para dar feedback, para ser quem é, para correr riscos pessoais, para dar uma opinião, sabe? Então, o time se sentir seguro ali dentro, de alguma forma. 2, ter ferramentas, treinamentos e recursos para fazer bem o seu trabalho. 3, poder fazer o trabalho de forma eficiente, sem excesso de burocracia. E 4, ser valorizado e recompensado, tanto em reconhecimentos, obviamente, mas isso envolve também a parte salarial, várias outras coisas que envolvem isso. Então, olha que interessante, a gente está falando de trazer engajamento e motivação para o time. Antes de eu chegar na parte de engajamento, percebe que é muito difícil você ter um time altamente engajado se eles não são valorizados, se a pessoa não consegue exercer seu trabalho pelo excesso de burocracia, as pessoas não têm ferramentas para executar bem o trabalho e elas não conseguem se expor, ser quem elas são, ser vulneráveis. Percebe? Antes de falar de engajamento, a gente precisa construir algumas condições básicas de trabalho. Então, isso que eu achei fantástico e a reflexão que o estudo traz. Será que você tem esses aspectos que garantem a satisfação do time? Porque a partir do momento que você garante isso, a gente pode dar o próximo passo, que é o engajamento que a gente está trazendo aqui como reflexão. E olha aqui que o estudo traz, né, um estudo baseado em trabalho de diversas equipes, diversas organizações, setores no mundo inteiro. Para o colaborador estar engajado, ele precisa sentir que faz parte de uma equipe extraordinária, ou seja, que ele sente que ele está num ambiente de um time muito bom, um time que agrega, um time que não puxa para baixo. Se você tem todas as condições, mas você está no seu time, que todo mundo do seu time puxa para baixo, e só você sonha alto, só você tem ambição, dificilmente você vai ter engajamento no longo prazo com esse time, concorda? A chance de você desmotivar junto com todo mundo é muito grande, se nenhuma mudança efetiva acontecer. Segundo, ter autonomia para fazer o seu trabalho. Isso traz engajamento, tá, gente? É muito importante de garantir a autonomia do time. Terceiro, você ter um sentimento que você está aprendendo nesse lugar, você não está estagnado, que você está evoluindo, você está se tornando um profissional melhor. E o quarto ponto, você sentir que faz a diferença e exerce algum impacto no time. Porque se você tem um sentimento que o seu trabalho é irrelevante para a organização, a chance de você constantemente se tornar engajado é muito difícil. Então, o estudo traz essa reflexão desses 4 pontos centrais que garantem o engajamento. E aí, mais uma vez, eu convido vocês a pensarem: poxa, será que o meu time tem esses aspectos? Será que o meu time sente que está aprendendo? Será que o meu time sente que faz a diferença? Que a ação que a pessoa fez foi relevante para a organização de alguma forma? Você sente que seu time tem autonomia? Você sente que seu time participa de uma equipe extraordinária? Então você pode criar, a partir disso que a gente está trazendo esses pontos, essas autoavaliações, né? Quanto isso está presente no seu time. E para fechar,
ele traz 2 pontos que faz o time sair do engajado e ir para o inspirado. É difícil de a gente imaginar, pode até pensando assim, poxa, qual que é o aspecto, né? Para sair do engajado para o inspirado. E o estudo traz 2 pontos que eu acho muito relevantes, que é o seguinte. Primeiro, as pessoas saem desse espaço de engajamento do inspirados se ela achar sentido e inspiração na missão da empresa, ou seja, eu sinto que essa empresa tem uma missão que me motiva, eu gosto do que a empresa faz, eu gosto do que a empresa se posiciona, eu tenho inspiração nessa missão. Então ele traz achar sentido e inspiração na missão da empresa e o outro aspecto, se, né, a pessoa vê nos líderes da organização, então não é só necessariamente no seu líder direto, tá? Poderia ser nos outros líderes da organização, ainda mais se você for uma empresa grande, né? Se você vê nos líderes da organização uma fonte de inspiração. Então, olha que interessante, porque a gente está conversando das bases para a gente garantir essa inspiração e engajamento do time. Então, garanta as condições básicas, trabalhe nas condições de engajamento e busquem, obviamente, continuamente essa inspiração. Então, esses são pontos chaves. É isso que a gente traz. Obviamente, a gente poderia explorar várias outras óticas, mas eu acho que esse estudo ele traz uma reflexão super interessante. Quais são as condições para a gente trazer engajamento e inspiração para o time? Então, o estudo da Bain Company ele traz esse resumo muito bem feito e muito efetivo, na minha visão, até porque é um estudo bem recente, tá, gente? Lançado há pouquíssimos anos atrás, ou seja, remete muito ao mundo do mercado atual. Então, crie as condições corretas para o engajamento acontecer. Porque se você não tiver algumas condições básicas, gente, às vezes, por mais que você sonhe grande, você tenha um sonho legal, tenha um propósito legal, às vezes até um líder muito bom, mas se a pessoa não tem condição básica para o trabalho, dificilmente ela ia ter um grau de engajamento contínuo. E lógico que quando a gente fala contínuo, gente, não é uma coisa linear, né? Engajamento tem sempre variação, isso é normal, isso acontece com todo mundo. Mas eu falo que você manter um nível razoável de engajamento no time constantemente. Então a gente precisa construir essas condições, a gente precisa construir esse ambiente, um ambiente que tem vulnerabilidade, que tem confiança, sabe, que tem segurança psicológica, as pessoas conseguem ter as bases para executar muito bem o seu trabalho. Porque uma pessoa que não consegue ser vulnerável, não consegue confiar nas pessoas, não consegue ter segurança psicológica, dificilmente vai ter um grau de engajamento contínuo ao longo do tempo. Então fica a reflexão para vocês, se vocês estão de fato construindo, tá, essas condições para a gente ter um ambiente cada vez mais engajado. Beleza? Então, obviamente, tenho sempre em mente que líderes positivos e otimistas geram resultados melhores para o seu time e criam as condições para isso no dia a dia. Então, essa positividade, esse ambiente, esse otimismo, essa confiança e relacionamento são básicos num time. Eu tenho dificuldade de imaginar um colaborador que vai ter um alto grau de engajamento odiando o líder ou a líder que ela tem, sabe? Assim, é difícil de imaginar, achar uma pessoa, né, uma pessoa legal, para não dizer outro termo, né? Uma pessoa ali que você não consegue confiar, dificilmente vai ter um alto grau de engajamento. Então, isso que a gente traz, que são aí as bases para a gente construir um time engajado. E aí a gente vai para o nosso terceiro ponto, tá? Então, a gente falou de sonhar junto, criar as condições. O terceiro ponto que a gente imagina que seja central aqui no IEP é motivação vem de dentro. Esse é um ponto muito importante também, sabe? E aí as pessoas têm que sentir isso no individual. A gente estava até lendo, né, recentemente um estudo daquele, bem recente, que traz os principais motivos de desengajamento no trabalho. E ele cita 3 principais. Estudo super recente. 1. Não se sentir ouvido pelas lideranças ou reconhecidas. Pouco diálogo ou superiores ignoram as necessidades das pessoas. E aí a gente precisa entender que cada pessoa tem a sua necessidade. Cada pessoa tem o seu contexto, tem sua história de vida, vem num momento diferente. Então a gente precisa entender as pessoas no individual, gente. A gente gosta muito de uma frase do Cortella, que ele fala que motivação
é uma porta que só se abre de dentro. E é uma tese que a gente concorda muito. Ninguém motiva ninguém. A gente constrói o sonho, a gente dá as condições principais e a gente entende as pessoas no âmbito individual para que elas próprias possam se engajar e se inspirar na organização. Então, motivação é uma porta que se abre de dentro. E para isso, qualquer líder que visa ter um grau de engajamento forte no seu time, ele precisa garantir empatia. Ele precisa ser empático com o time, ele precisa entender as pessoas. O que as pessoas buscam ali naquele time? O que as pessoas estão querendo? Até de vida, de sonhos, sabe? O que as pessoas estão tendo necessidade? E dentro do próprio time, tá, gente, a gente vê várias necessidades diferentes. E essa é a complexidade da liderança. Porque cada pessoa, se todo mundo fosse igual a um robô, seria muito fácil liderar. Mas a grande questão é que não é. E a gente precisa entender e abraçar isso, a individualidade de cada um. Buscar que cada um possa ser autêntico dentro do time. Isso vem com alto grau de empatia, de entendimento, gente. E empatia não é simpatia. Simpatia é muito diferente de empatia. Simpatia você dá um tapinha nas costas de cada um, fala, show de bola, eu entendo, etc. Empatia é você genuinamente se preocupar com as necessidades do outro na perspectiva do outro, não na sua perspectiva. Então, nós líderes, colocando eu, né, como também uma posição de liderança, vamos colocar assim, nós precisamos entender cada pessoa, o que as pessoas estão necessitando ali naquela organização, né? E aí isso vem da observação, vem da conversa, vem do diálogo, vem do entendimento. A gente precisa garantir isso, que a empatia é a chave para se criar uma conexão autêntica. Isso é muito relevante. Isso é muito relevante. E aí eu até queria contar um caso para vocês que eu achei muito, muito bacana. A gente viu algum tempo atrás, alguns anos atrás, que era sobre o caso, não sei se alguém já ouviu falar sobre isso, de resgate de reféns em situações de sequestro na Europa. Aí a gente estava vendo um cara chamado George, esqueci o sobrenome dele agora, depois a gente acha aqui, e ele estava contando, né, e hoje ele é um especialista de liderança, e ele está contando que 95% dos casos de sequestro com reféns que são negociados por um especialista na Europa, tá? Tem um final feliz e acaba sem vítima. Eu, pessoalmente, quando eu vi esse dado, falei, poxa, que legal. É um dado que me surpreendeu, porque eu acho um dado super elevado. Você tem um caso de sequestro com refém, né, aquela situação tensa que muitas vezes a gente vê em filme, né? E se você fala assim, cara, 95% dos casos de sequestro tem um final feliz, quando é negociado com um especialista, é um caso interessante. E aí, ele estava dando uma entrevista, hoje é uma das maiores referências de liderança na Europa, tem um instituto de liderança na Suíça, esse cara. E aí ele estava na entrevista e perguntaram para ele, pô, George, mas qual que é o segredo, né, do especialista ali? Que negociador fala com o sequestrador? Qual que é o segredo disso? E ele traz uma resposta que aí, esse é o nome dele, George, não sei como pronuncia o sobrenome, ele traz uma resposta que eu achei sensacional. Abre aspas. Se você criar um laço emocional e entender as necessidades das pessoas, você pode mudar o seu mindset. Essa foi a resposta dele. Ponto final. Eu falei, cara, que interessante, né? E isso não é uma baita lição para a liderança? Porque se você criar um laço emocional com o seu time, com as pessoas, e você de fato entender as necessidades das pessoas, você não pode influenciá-las para trabalhar entusiasticamente, para atingir os objetivos comuns, que é a nossa definição de liderança que a gente trouxe. Então, olha que interessante, gente. Quando a gente fala de engajamento, motivação, cada um tem a sua própria necessidade. E essa necessidade ela pode variar drasticamente de acordo com a pessoa. Então, qual que é a nossa missão enquanto líderes? Criar um laço emocional, ter empatia, escutar as pessoas, entender as necessidades delas, que aí a gente pode ser um líder que gera muito mais influência em prol do que o sonho que a gente está construindo. Então, liderança, gente, é sobre entender as pessoas. Liderança, no final das contas, pessoal, é uma baita responsabilidade que a gente tem.
sabe? De você trazer, entender as pessoas e criar um ambiente que as pessoas queiram estar ali dentro. Porque um líder bom, ele estimula as pessoas, ele dá condições, faz a pessoa crescer. Um líder ruim, ele estimula o time, ele joga a pessoa para baixo, aí começa a síndrome do impostor. Então, liderança é uma responsabilidade muito grande que a gente tem. E é uma missão difícil. Eu falo direto, se liderança está sendo muito fácil para você, tem alguma coisa esquisita. Porque liderança não é fácil. Liderança é um baita desafio. Mas é um desafio que envolve coragem, né, a abertura de entender as pessoas, se preocupar com as pessoas genuinamente, entender as necessidades delas, para aí sim a gente gerar mais influência. Porque liderança está muito mais para um jogo de xadrez do que um jogo de dama. Porque as peças não se movem iguais, igual é o jogo de dama. As peças se movem diferentes. E esse é o jogo que a gente joga. Esse é o jogo que a gente tem que entender, que a gente lidera as pessoas no individual. Então, eu acho que a grande reflexão que a gente tem que ter é: você conecta com a pessoa no individual, você preocupa com a necessidade de cada um, você se adapta a cada um, que é normal o líder se adaptar, faz parte, as pessoas são diferentes. Então, a gente precisa criar, sabe, esse entendimento, entender os aspectos de motivação das pessoas, do nosso time, das pessoas que estão ali envolvidas. Então, isso é muito importante. E uma outra ferramenta que nos ajuda muito nesse entendimento de aspecto de motivação das pessoas é uma teoria que é chamada os 10 motivadores intrínsecos. É uma definição de um cara chamado Jurgen Apelo, é um holandês, que ele trouxe um estudo que existem 10 motivadores intrínsecos ao ser humano. Um estudo super interessante, que fala que tem gente que são motivados por curiosidade, tem gente que é motivado por aceitação, poder, afinidade, objetivo, honra, maestria, liberdade, ordem e status. Então as pessoas podem ter motivadores diferentes. E aqui ele traz uma definição do que cada um significa, que ele traz uma sugestão muito importante que é: se existem motivadores que são internos ao ser humano, quais desses motivadores cada pessoa do meu time se preocupa e valoriza mais? Então, por exemplo, no nosso time do IEP, o Caíto tem alguns motivadores que ele valoriza mais. A Renata tem outros. A Andressa tem outros. Porque cada pessoa é única. E, obviamente, que as pessoas podem ir se adaptando no contexto. Então, minha missão como líder é falar: poxa, o que valoriza a Renata? O que valoriza o Caio? O que valoriza X, Y, Z? Então, esse entendimento e essa preocupação do líder para você conhecer o que motiva cada um do meu time, ele é central para a gente garantir engajamento ao longo do tempo. E uma coisa importante que é essencial de falar, pessoal: liderança não é sobre eventos. Você fala, daqui a 3 meses você faz um workshop e resolveu. Não é isso. Liderança é dia a dia. Liderança é o que você faz ali na jornada. É uma jornada sem fim. A gente gosta de brincar que liderança é igual músculo, né? Você está malhando, você está na academia, você está um mês, está bem. Você para um mês, volta, né? Retroajuda tudo ali. Então é igual músculo, até uma posição ingrata, né? Porque tem muitos times que às vezes você está no momento que tá tudo bem, o time tá legal, e aí você acaba, poxa, por algum motivo, variáveis acontecem, um mês depois o time já está com o engajamento lá embaixo. E aí tem todo esse desafio de novo de trazer, conectar com as pessoas, criar as condições corretas, criar a narrativa correta e a gente recuperar o time. Liderança é uma jornada. Liderança não é um evento. É uma jornada diária, por isso que é tão desafiador a gente entender que a gente precisa constantemente buscar o sonho, as condições e o individual de cada um nessa jornada. E aí, só para fechar os motivadores intrínsecos aqui, a teoria do Yu Rapelo fala, né? Pega esses 10 motivadores, pede para cada um do seu time elencar do que mais te motiva ao menos que te motiva, compartilha isso com as pessoas, entendam o que está positivo e negativo na visão de cada um, e aí você vai ter muito mais insumo enquanto líder e como equipe para gerar estímulos certos para conversar com o engajamento de cada um. Nossa missão é gerar o estímulo certo que se conecta com a motivação de cada um, motivação interna de cada um.
E essa é uma lição muito importante. E aí, para fechar, esse é o terceiro ponto que a gente valoriza muito, que a gente acha que é muito essencial aqui para engajamento do time, é reconhecimento e comemoração de pequenas vitórias. Isso é muito importante, tá, pessoal? A gente vê muitos times, líderes, pessoas com dificuldade muito de reconhecer o trabalho do colaborador, de conhecer o trabalho do seu time. E, poxa, você se dedica, você dá um gás, você faz uma entrega importante, você dá o seu máximo, você não recebeu um obrigado, um parabéns, um mandou bem, ou qualquer coisa que seja, isso é muito frustrante, sabe? Então, tenha a cultura de reconhecer o trabalho das pessoas, sabe? Isso é muito importante. E aí tem uma frase, aquele mesmo pesquisador que a gente trouxe no início, que é uma frase, poxa, também, de certa forma, óbvia, porém a gente precisa internalizar e entender e, sobretudo, aplicar. Ele fala o seguinte: pessoas facilmente se cansam, frustram e se desencantam e são tentadas a desistir. Líderes devem encorajar seus corações. Líderes normalmente fazem reconhecimentos individuais e celebrações entre grupo. E aí o mais importante, atos genuínos de cuidado estimulam pessoas a continuar a caminhar. Às vezes, aquele no cafezinho que você puxa alguém e fala assim: poxa, fulano, pô, baita entrega, parabéns que você está construindo. Poxa, parabéns pela evolução. Poxa, né, energia não traz, você está ali se dando gás, você está estudando, você está provocando, querendo ir além, e chega uma pessoa e fala: poxa, Nicolas, parabéns, cara, tá mandando bem. Poxa, são pequenos atos, gente, genuínos, que estimulam muito a pessoa na caminhada. Então, essas pequenas vitórias, essas comemorações, essas celebrações ajudam a manter a energia lá em cima. Porque se você está ali trabalhando bastante, e, poxa, ninguém traz nenhum reconhecimento, isso é muito frustrante, sabe? Então a gente precisa reconhecer as pessoas, mas, por favor, façam isso de forma genuína, sabe? Não é ficar jogando confete, falar por falar. Não, é ter apreciação pelo que as pessoas estão fazendo ali no seu time, sabe? Reconheça, seja grato, agradeça as pessoas. Ninguém tem obrigação de nada, então se a pessoa está engajada, está motivada, está sonhando junto, sabe? Nada mais justo que nós líderes. Ou precisa ser líder não, tá, gente? Posição de liderança não, tá? Pode ser qualquer pessoa, pode ser um par. Enfim, você trazer esse reconhecimento, poxa, faz toda a diferença. Até porque muitas pessoas não conseguem perceber o potencial que tem e cabe à liderança encorajar seus corações, e esses pequenos atos estimulam muito a caminhada e, sobretudo, o engajamento, que é nosso tema aqui central.